Você já passou por um acontecimento trágico e nunca mais foi o mesmo depois dele? Pode ter sido um acidente, pode ter sido um relacionamento tóxico, pode ter sido bullying, ou até mesmo você pode ter sido vítima de um relacionamento narcisista. Desde então você se acha quebrado, acha que perdeu quem você era, que você não está mais aqui nesse mundo realmente, ou se transformou num saco de amargura e desolação. Nessa aula, nós vamos falar sobre o que é trauma psicológico, sem achismos, tudo baseado na neurofisiologia. E a gente vai entender o que se passa com você dentro desse cenário. Então, um primeiro vislumbre para vocês, eu vou contar uma história real. E uma história bem claustrofóbica. No verão de 1976, um ônibus escolar com 26 crianças, entre 5 e 15 anos de idade, foi raptado na cidade de Chowchilla, na Califórnia. Sequestradores, 3 homens, no começo ali da casa dos 20, e que haviam pedido $5 milhões de resgate para as autoridades. As crianças foram colocadas em 2 vans, todas pintadas de preto, que foram enterradas em um buraco numa antiga pedreira ali nos arredores da cidade. Elas ficaram presas nessas vans por aproximadamente umas 30 horas. Depois de conseguirem fugir, as 23 crianças foram levadas a um hospital e elas passaram ali por exames para verificar a integridade física delas. Os médicos diziam que todas estavam bem, mas passados alguns dias foi pedido ao psiquiatra da cidade para conversar com aquelas crianças. Para muitas delas, não era o fim do pesadelo, era o começo. Muitas delas tinham pesadelos recorrentes à noite, algumas tinham se tornado agressivas, que não combinavam com o humor delas, enquanto outras ficaram apáticas. Além disso, muitas experimentavam um senso de introversão que era muito incomum às personalidades delas. Antes do incidente, elas não eram do mesmo jeito. A estrutura social e familiar dessas crianças levou anos para começar a superar o impacto. Muitas nunca se recuperaram totalmente. Mas havia uma criança, o menino Bob Barkley, de 14 anos, que havia sido menos afetado do que o restante dos seus colegas. O relato a seguir foi retirado do livro O Despertar do Tigre, do Peter Levine e da Anne Frederick, que eu recomendo muito, inclusive. Vamos a ele. As crianças foram aprisionadas no buraco, um trailer enterrado abaixo de centenas de quilos de sujeira e pedras numa pedreira abandonada, por quase um dia, quando uma delas se apoiou na trave de madeira que estava segurando o teto. O suporte, improvisado, caiu e o teto começou a ruir sobre elas. Nesse momento, a maior parte das crianças estava em choque severo, congeladas e apáticas, e elas eram incapazes de se mover. As crianças que perceberam a gravidade daquela situação começaram a gritar desesperadas. Essas crianças podiam ver que, se não conseguissem escapar logo, todas elas morreriam. Foi nesse momento de crise, que Bob Barkley pediu a ajuda de um outro menino para cavar ali uma saída para elas. Seguindo a liderança do Bob, os meninos foram capazes de remover sujeira suficiente para cavar um pequeno túnel pelo teto e pela pedreira. Bob foi capaz de responder à crise e permanecer ativamente mobilizado durante toda a fuga. Apesar das outras crianças terem fugido com ele, muitas delas pareciam sentir mais medo de fugir do que ficarem ali para serem soterradas. E elas teriam ficado ali, impotentes, se não tivessem sido muito incentivadas a fugir. Movendo-se ali como zumbis, tiveram que ser arrastadas para a liberdade. Essa passividade é similar ao comportamento observado por muitas equipes de militares especializadas em liberar reféns ao redor do mundo. Ela é chamada de Síndrome de Estocolmo, e nossa terceira aula desse curso vai falar sobre isso. Com frequência, os reféns não se mexem, a menos que eles recebam ordens repetidas para se mexerem. A questão é, o que o menino Bob Barkley tinha de diferente das outras 25 crianças naquela situação? Por que ele foi capaz de continuar em movimento e ter uma resposta fluida de luta, enquanto os outros permaneceram congelados? Por que algumas pessoas, como o menino Bob, enfrentam com sucesso esses desafios, enquanto outros ficam imobilizados ou colapsam? A questão é, diferente de outras feridas, o trauma não se enquadra no conceito de o tempo cura todas as coisas. Ao contrário, o trauma tem poder de nos manter presos em um instante, num átimo de momento. O próprio Peter Levine, um neurofisiologista, observou que era muito mais frequente que um ser humano se traumatizasse do que um animal. Agora, por que isso acontece, hein?
foi quando Peter observou o comportamento das gazelas. Uma gazela estava pastando tranquilamente na savana. Então, se uma moita farfalhasse, a gazela automaticamente parava de pastar, levantava as orelhas e ficava estática, observando. Se da moita saísse um animal pequeno e indefeso, a gazela ia retomar a ruminação tranquilamente. Por outro lado, se da moita saísse um tigre correndo na direção dela, a gazela, já imobilizada em atenção, ia disparar numa corrida frenética pela vida. Talvez ela conseguisse fugir, mas talvez não. Caso o tigre a alcançasse, antes dos dentes do tigre encostarem no pescoço da gazela, ela iria apagar, ficando mole ou totalmente rígida. Isso lhe daria ali a chance de ser arrastada para o covil do predador. Além de ser uma defesa natural, já que muitos predadores não comem presas que estavam previamente mortas, né? Ou seja, há um circuito de sobrevivência que emula o estado de morte para nos defender. Caso o tigre arrastasse a gazela para o seu covil e não a devorasse imediatamente, num ótimo de instante, quando o predador estivesse longe, a gazela irá levantar no lampejo e correr para muito longe dali, salvando a vida dela. Essas são as observações do Peter Levine. Mas então, o que aconteceu aqui? Eu juro que eu vou tentar simplificar ao máximo os conceitos de neurofisiologia aqui, tudo bem? Então, me acompanha e não sai daí. O nosso sistema nervoso tem uma parte que funciona sem que a nossa vontade interfira nele. É o chamado sistema nervoso autônomo. Ele regula as funções básicas do nosso corpo. Batimentos cardíacos, movimento visceral, temperatura corporal, etc, etc, etc. Esse sistema nervoso autônomo ele tem duas ramificações. De um lado, o sistema nervoso simpático, que é aquele que nos prepara para a ação, é aquele que regula a nossa ativação. Ele aumenta a atividade quando nós estamos em situações de estresse, tanto estresse bom quanto estresse ruim. Ele nos liga o alerta e nos prepara para enfrentar situações desafiadoras, aumentando nossos batimentos cardíacos, pressão sanguínea, ativando o nosso sistema digestivo para poupar energia. O trauma, quando ele acontece aqui no sistema nervoso simpático, ele gera uma superativação crônica, causando ali uma resposta como se o perigo ele se mantivesse congelado no momento constante. Já o outro ramo do sistema nervoso autônomo é o sistema nervoso parasimpático. Ele é o oposto do sistema nervoso simpático. Ele nos ajuda a descansar, relaxar, regenerar o nosso corpo. Ele diminui a nossa tensão muscular, pressão sanguínea, batimentos cardíacos, auxilia na digestão. Caso o trauma seja gerado aqui no sistema nervoso parasimpático, nós podemos ficar dissociados, lânguidos, desconexos da realidade, como uma forma de conter a superativação do simpático. Como você pode ver, os dois ramos são como imagens espelhadas um do outro, controlando reações físicas e emocionais opostas. Se fôssemos um carro, é como se o sistema simpático fosse o acelerador e o parasimpático fosse o freio. Numa resposta sadia, é como se fosse uma onda de ação do sistema nervoso. Primeiro eu me estresso, o simpático age, aumenta a minha adrenalina, meus batimentos cardíacos aumentam. Aí o estresse passa, eu consigo resolver a situação e entra o parasimpático e vai relaxando, relaxando e regenerando meu corpo, como se fosse um carro dirigindo por uma estrada cheia de curvas mesmo. Estresse, resolução, parasimpático, me prepara para o novo estresse. Ou seja, podemos dizer que o sistema nervoso saudável ele é composto de movimentos de carga, aqui em cima, e movimentos de descarga, aqui embaixo. Então, afinal de contas, o que é estresse pós-traumático? O estresse pós-traumático surge quando o carro é desajustado de alguma maneira. É um desajuste gerado por graves flutuações e respostas viciadas do sistema nervoso. Se o sistema está preso no simpático, a pessoa vai experimentar ali hiperatividade, pânico, raiva, hipervigilância, estados de mania, etc, etc, etc. Se a pessoa está presa no parasimpático, o que vai acontecer? Ela vai experimentar depressão, desconexão, apatia, exaustão. Então, voltemos agora para a nossa gazela. Quando ela está ali pastando, o sistema parasimpático dela está agindo. Digestão, isso mesmo. Quando ela ouve o farfalhar da moita, o parasimpático é desligado e entra em ação o simpático. Atenção! O sangue deixa de se concentrar nas vísceras, porque a digestão gasta energia, e vai para os membros mais afastados, as patas, para que ela corra caso seja necessário. Ela vê um animal pequeno,
E entra aí o primeiro mecanismo de defesa que nós temos, a luta. Eu analiso o potencial oponente e penso, eu acho que eu dou conta de vencer caso ele me ataque. Se eu precisar, eu consigo me defender. Caso seja atacado, eu vou lá e me defendo. Porém, a gazela vê o tigre. Impossível uma gazela enfrentar um tigre. Então, o que acontece? Entra em ação o nosso segundo sistema de defesa, a fuga. O simpático pisa o pé no acelerador. Porém, se o tigre se aproximar ao ponto de a gazela ver que não dá para escapar, o que acontece? E se o acelerador, no seu máximo, pé tochado, não for o suficiente? Entra então nossos terceiros e quartos mecanismos de defesa. O parasimpático, que é o freio, entra com tudo, ao mesmo tempo, na mesma intensidade que o acelerador. O carro congela e depois colapsa. Importante lembrar que esse estado de colapso ele não é um estado de relaxamento, ele é um estado de desligamento. É basicamente um estado onde o sistema nervoso simpático e o parasimpático estão hiperacionados e se anulando mutuamente. Sinais vitais da gazela, por baixo desse colapso, estão altíssimos, apesar dela estar aparecendo como morta. E a gazela, quando sai correndo do covil do tigre, ela foi esperta, né? Na verdade, não é bem esperta. Na verdade, a programação biológica de sobrevivência, sim, essa é muito sábia. O que aconteceu ali é como se existisse uma espécie de interruptor que foi desligado com a gazela correndo. Ou um botão de pause apertado no meio da corrida da gazela. Quando eu religo o interruptor ou despauso o vídeo da corrida, o que acontece? Desliguei. Liguei. Isso mesmo, ela continua o movimento até completar o movimento. Guardem essas palavras. Ao se afastar até um lugar seguro, o que vai acontecer com a gazela? Ela vai finalmente ter tempo e espaço para que o parasimpático faça o seu trabalho. E que trabalho? A altura da onda do simpático, a altura da onda que o simpático teve que ativar está altíssima. Então, aos poucos, ela vai descarregando essa ativação simpática. E como ela faz isso, o que acontece com a gazela? Ela começa a tremer, chorar, evacuar, distensionar os músculos. E aos pouquinhos, ela vai percebendo que ela está no momento presente, no aqui e agora, e que ela está salva. E aí ela vai começar a treinar as manobras para perceber tigres e também para conseguir fugir deles. Dá trabalho, mas essa onda natural de regulação ela começa a se estabelecer de novo. Como uma pedra que é jogada num rio e as primeiras ondas elas são mais intensas, e aí depois elas vão ficando mais calmas e se suavizando, ela vai retornando o fluxo da onda saudável. Agora, e nós, Vinícius, e os seres humanos? E aqui, meus queridos e minhas queridas, nós temos dois problemas. Primeiro problema. Imaginemos a mesma cena. Gazela versus tigre, mas traduzida para a nossa realidade. Determinado sujeito está guiando um carro em uma altíssima velocidade, está ali dirigindo à noite numa rodovia cheia de curvas, simpático está toda. Então ele faz uma curva muito fechada e o carro capota. Ele está à mercê da física ali. Apesar de estar congelado, resposta de defesa, os sinais vitais dele também estão altíssimos. O carro capota 3 vezes no ar e cai em pé. Ele sai meio atordoado, falta de contato com a realidade que cerca. Primeiro sintoma de que pode ter trauma. Pessoas se aproximam, perguntam se ele está bem. Ele sente as pernas começando a tremer, mas ele pensa. O que é isso? Não aconteceu nada. E ele segura o tremor, afinal de contas, esse negócio de ficar tremendo, se urinando é coisa de gente fraca. Vontade de chorar? Deve ser a respiração que ficou rápida e curta demais. Ele é conduzido para o hospital, mas é liberado. Porém, algo muda ao longo dos dias. Talvez naquela noite ele já não durma tão bem. Talvez acorde, não tome café da manhã. Fica mais irritadiço ou mais aéreo ao longo dos dias. Tem mudanças no trato gastrointestinal. Parece que tem algo errado, algo preso. Ao compassar de mais dias, os sintomas vão se acumulando. Problemas no trato gastrointestinal podem gerar descamação de pele, o corpo dele pode ter perdido tônus ou viver mais arqueado, mais trancado, mas ele fica mais irritadiço, perde a paciência mais rápido, tem explosões de raiva. Algumas pessoas até repararam que a pele dele mudou. O semblante, as feições do rosto também mudou. O que aconteceu? Aconteceu que, diferente dos animais, meus caros, esse cara possui uma coisa chamada córtex pré-frontal bem desenvolvido. É essa área que, além da nossa capacidade de raciocinar, também tenta controlar os nossos estímulos. Ele barrou o sistema parasimpático de conseguir descarregar a carga que o simpático ativou. E essa carga
está lá, no sistema nervoso. Ele não se deixou tremer, chorar, se reorganizar, se reorientar, nada. E mais, essas mudanças de comportamento podem fazer com que ou ele deixe de dirigir ou ele passe a dirigir mais anestesiado. Que ele comece a ter dificuldades na vida social e familiar dele. E o rombo, que era pelo acidente, vai se ampliando. E os traumas vão se empilhando. E o segundo problema que nós temos é: animais têm uma vida, bios. Seres humanos têm duas vidas, bios e psique. Para nós, seres humanos, um ataque ao nosso self, ao nosso senso de identidade, é um ataque à vida. E isso pode tornar as coisas bem complicadas. Exatamente porque não se trata apenas de luta ou fuga físicas. Encontrar saídas, por exemplo, para uma situação de bullying, não é algo simples. A pessoa pode se ver presa no mar de chacotas. E se ela se irrita e tem um impulso saudável de defesa, que no caso é a raiva, é ridicularizada pela raiva, o que aumenta ainda mais o bullying. Ou seja, percebe a situação de ataque inescapável? A mesma coisa acontece com abusos psicológicos e abusos físicos. São ataques inescapáveis, como o tigre e a gazela. Problema, essa ativação simpática mobilizada não está sendo resolvida, não está tendo a recuperação da onda, não está sendo descarregada. O movimento de defesa, luta, fuga não está sendo completado como a gazela conseguiu completar. O trauma não se trata do evento que aconteceu, mas se trata do que continua acontecendo dentro de mim, que mantém meu sistema nervoso e hormonal desregulado. Por esse vídeo, que já está muito longo, eu não vou falar sobre os tratamentos. A gente tem uma série de tratamentos para o trauma, muitos cujas certificações figuram entre os meus maiores orgulhos profissionais de ter obtido. Isso, senhoras e senhores, é o conceito de estresse pós-traumático. Nas próximas 2 aulas, nós veremos o que é transtorno de personalidade narcisista e, na terceira e última, o sobrevivente narcisista e a síndrome de Estocolmo. Ambas as aulas vão precisar que você tenha assistido essa primeira aula para não ficar boiando, hein? Agora, para esse mini curso continuar, eu conto com você. Se você quer que ele continue, deixa o like. Se você gostou, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que possa estar precisando. Esse curso tá dando e vai continuar dando um baita trabalho de ser feito. Então eu só vou continuar com ele se ele tiver repercussão, tá bom? Conto com vocês. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e se você acha que eu posso te ajudar, me manda uma DM no Instagram. Bom, por enquanto é isso. Eu sou Vinícius Santucci, é um prazer ter vocês comigo. Até a próxima aula e um abraço. Fui!